isso me faz pensar também na realeza britânica, não é verdade, gente? Será que vai haver continuidade com esse Plutão em Aquário? Nós vimos a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, Inconfidência Mineira, tudo isso quando Plutão esteve em Aquário. E vimos o enfrentamento dos grupos ao poder, né? A quem estava no poder. E o rei Charles, né? O Charles assumiu muito pouco tempo antes desse ingresso de Plutão em Aquário. A rainha Elizabeth faleceu muito pouco tempo antes, e ela simbolizava esse estandarte, né, da estabilidade, né, um forte simbolismo que ela trazia, né? Então, nós sabemos também que a família real britânica concentra muita riqueza, então, será que haverão aí revoltas? Não sei se todos se lembram do musical da Broadway, o Hair, né? Porque agora nós já estamos nos aproximando do final da palestra e essa questão se coloca sobre a nova era, né? Quando que vai começar? Será que é com o ingresso de Plutão em Aquário? E como eu falei, eu não tenho pretensões de responder isso, eu acho que são portais que vão acontecendo. Mas lá nos anos 60, nós tivemos a conjunção de Plutão com Urano. E houve todo um ideal de transformações com a geração dos anos 60, que é a geração que nasceu nos anos 40, que eram os jovens dos anos 60, que agora estão com 80 anos. E essa geração tinha muitos idealismos românticos que emergiram durante os anos 60, quando eles eram jovens. Um despertar da nova era, com harmonia, compreensão, simpatia e confiança abundantes, era o que falava a música, né? Um contexto cultural, né, que eles pegaram todo esse contexto, é uma geração que foi, principalmente nessa época, mais otimista e menos cética, e nós vemos aí esses expoentes, né, que eram jovens nos anos 60, e agora que estão aí com seus 80 anos e tal. Bem, chegando agora no Jung, então, ele se debruçou muito sobre as questões da nova era, ou desse novo aion aquariano, como ele chamou, né? Isso há 100 anos atrás, e ele tinha sempre essa compreensão de uma integração dos opostos, né? Da totalidade. O que tem muito pouca semelhança com esse idealismo de paz e amor que nós acabamos de ver. Não, ele encarava o mal como uma existência real, não só uma privação do bem, né? E que a totalidade deveria, então, ter, nesse conceito de totalidade, deveria haver essa integração dos opostos, do bem e do mal, do consciente com o inconsciente, da ânima e do ânimos, para atingir essa totalidade. E que o bem-estar do ser humano não poderia ser resolvido pela política ou pela economia, só poderia ser resolvido pelo ser humano individual. Então, agora, nós adentrando essa possível aí nova era aquariana, com esse ingresso do Plutão em Aquário, e o signo de Aquário nos fala de questões humanas e coletivas. E aí eu quero trazer essa reflexão aqui para vocês. Como ficaria o ser humano individual, né? Como é que vai ficar o ser humano com toda a sua singularidade, né? Suas pulsões, angústias, necessidades, questões íntimas, frente a tudo isso, essa onda gigantesca tecnológica que vem e que nos engole a todos? Será que nós vamos perder a nossa humanidade, né? Será que os robôs vão saber mais sobre nós do que nós mesmos? Bem, e tanto Jung como Platão, eles viveram em épocas de guerras. Jung viveu 2 guerras mundiais, mais a depressão econômica. Platão viveu as 30 anos ali da Guerra do Peloponeso. E eles chegaram à conclusão que a responsabilidade tinha que partir do individual, do indivíduo para o coletivo. Eles tinham uma grande desconfiança, justamente por terem vivido as guerras, eles tinham uma desconfiança dessa psicologia de massa, né? Porque
Nessa psicologia de massa, eles diziam que existe um abandono da razão e para atingir uma segurança da fusão com o grupo. Então, essa questão dessa diluição no grupo traz essa segurança, né, para podermos dividir os nossos medos, descarregar as nossas agressões, né, as nossas ganâncias, sem precisar assumir nada individualmente, né? Mas que isso acaba por trazer uma escravidão física e espiritual, e que estas épocas caem conforme o período histórico. Então, ele dizia o seguinte: onde muitos estão, onde o que querem, muitos querem e acreditam, deve ser verdade, né? Porque daí o ser humano fala: não, eu vou acreditar o que na maioria acredita, eu vou seguir a maioria, porque se tanta gente está seguindo isso, só pode ser verdade. E aí é o caminho aberto para essa tirania. Só que esses movimentos históricos caem de épocas em épocas, né? Então, ele trouxe essas questões sobre o espírito das profundezas versus o espírito deste tempo, né? E ele dizia o seguinte, que o espírito das profundezas, mesmo que a visão de mundo coletiva prevalecente mesmo que você não concorde com essa visão de mundo coletiva prevalecente, você deve manter os fatos eternos da psique, né? Que são todos os conceitos dele, dos arquétipos, né? Do caminho da individuação, por exemplo, né? Mesmo que não bata com a maioria. E para esse espírito deste tempo, ele dizia o seguinte, que a pessoa fica ancorada numa confortável certeza de que os seus problemas serão resolvidos por uma fonte social, econômica, climática, científica, da legislação, e a lealdade dele não ia por aí, né? A muito custo, ele sempre se manteve leal a este espírito das profundezas.